Quantas vezes você já pintou essa parede? Uma vez? Duas? Três? E o mofo voltou. Sempre volta. No mesmo canto, na mesma altura, com a mesma mancha escura que espalha devagar, como se a parede estivesse viva. Você raspa. Você lava com água sanitária. Você aplica o produto antimofo de 60 resbartels da loja de materiais de construção. Você pinta por cima com a tinta antimofo de 120 o galão. E 6 meses depois, ele está de volta. Exatamente no mesmo lugar. Às vezes, pior do que antes. Se isso soa familiar, você não está sozinho. E o problema não é a sua casa. O problema é que o que você está usando não foi feito para resolver. Foi feito para ser comprado de novo. Porque existe uma preparação de parede que realmente elimina o mofo de forma permanente. Que cria na superfície da parede um ambiente quimicamente hostil ao crescimento de fungos. Não por 6 meses, não por 1 ano, mas por anos. Décadas, se reaplicada corretamente. E essa preparação foi desenvolvida e usada sistematicamente em um dos ambientes onde o mofo menos podia existir. Hospitais medievais europeus. Lugares onde paredes com fungos significavam pacientes morrendo de infecção. Onde a necessidade de superfícies limpas, antimicrobianas e antifúngicas era literalmente uma questão de vida ou morte. Eles não tinham produto de loja. Não tinham tinta acrílica com fungicida sintético. Tinham conhecimento de boticários, de construtores, de médicos que observaram por gerações o que funcionava e o que não funcionava nas paredes das suas enfermarias. E o que eles desenvolveram custa centavos por metro quadrado. Ainda funciona. E foi enterrado pela indústria de tintas porque não tem como transformar cal hidratada e 3 ingredientes naturais numa linha de produtos com margem de lucro de 400%. Fica até o final, porque na seção 6 vou revelar os 2 ingredientes que os boticários medievais adicionavam à cal simples, os que transformam uma pintura comum em uma barreira antifúngica permanente. Esses 2 ingredientes são o segredo dentro do segredo, e são os que nenhuma receita de cal que você já viu na internet menciona. Primeiro, vamos entender por que o mofo sempre volta. O mofo não é sujeira, não é umidade. É um fungo vivo, um organismo que se alimenta de matéria orgânica e se reproduz por esporos microscópicos que estão presentes no ar de praticamente qualquer ambiente fechado o tempo todo. Quando esses esporos encontram uma superfície com as condições certas, umidade acima de 60%, temperatura entre 15 e 35 graus, presença de matéria orgânica para se alimentar como poeira, tinta velha, cola de massa corrida, eles germinam e colonizam. Rapidamente. Uma colônia de mofo pode se estabelecer em 24 a 48 horas em condições ideais. O problema dos produtos anti-mofo modernos é que eles atacam a colônia visível, matam os fungos que estão na superfície, mas os esporos penetram nas microporos da parede e ficam dormentes. A tinta seca por cima, o ambiente esquenta e esfria, a umidade volta, os esporos germinam de dentro para fora, e o mofo reaparece. Você não está pintando sobre mofo morto. Você está cobrindo esporos dormentes com uma camada que eles vão atravessar assim que as condições voltarem a ser favoráveis. É por isso que o mofo sempre volta no mesmo lugar. Os esporos estão dentro da parede. E sabe quanto o brasileiro gasta tentando resolver isso? Uma pesquisa do setor de materiais de construção de 2023 mostrou que proprietários de imóveis com problema crônico de umidade e mofo gastam em média R$ 280 por ano em produtos de tratamento, entre tintas antimofo, fungicidas, impermeabilizantes e mão de obra para reaplicação. Por 10 anos de problema crônico, são 2.800 os gastos sem resolver a causa, sem nunca resolver a causa. Agora vamos entender o contexto histórico, porque ele é o que valida tudo o que vem a seguir. A Europa medieval tinha um problema grave de saúde pública que a modernidade resolveu com a engenharia sanitária, mas que na Idade Média precisava ser controlado de outras formas. Hospitais medievais, chamados de Hôtel-Dieu na França, de Ospedale na Itália, de hospital nos países germânicos, eram ambientes de alta densidade de pacientes, ventilação limitada e umidade elevada. Condições perfeitas para a proliferação de fungos nas paredes. E fungos em ambientes de tratamento de feridas e doenças infecciosas significavam contaminação cruzada, infecções secundárias, mortalidade elevada.
Os construtores e boticários responsáveis pela manutenção desses hospitais desenvolveram ao longo dos séculos XIII, XIV e XV uma preparação específica de cal que era aplicada nas paredes internas das enfermarias com frequência regular. Não era cal simples. Era uma formulação com ingredientes adicionais que os boticários medievais conheciam por experiência empírica como tendo propriedades de inibição de fungos e bactérias. Registros históricos do Hotel Dieu de Paris, o hospital mais antigo da Europa, ainda em funcionamento, fundado no século VII e com registros de manutenção detalhados a partir do século XIII, descrevem a preparação das paredes com cal viva processada e ingredientes minerais específicos aplicada 2 vezes por ano nas enfermarias. A prática era tão estabelecida que havia profissionais especializados somente nessa função, os caiadores de hospital, cujo conhecimento era transmitido em segredo de mestre para aprendiz, porque representava vantagem competitiva real para as instituições que os contratavam. Com o advento da medicina moderna no século XIX e XX, a higiene hospitalar passou a depender de produtos químicos industriais e a caiação foi considerada obsoleta e substituída por tintas sintéticas com fungicidas. O conhecimento dos caiadores medievais foi perdendo transmissão até desaparecer quase completamente. Quase completamente. Porque pesquisadores de história da construção e de etnobotânica aplicada encontraram registros suficientes para reconstituir a fórmula. E quando a reconstituíram e testaram em laboratório, os resultados confirmaram o que séculos de uso empírico já tinham demonstrado. Antes de revelar a fórmula, preciso que você entenda por que ela nunca virou produto dominante de mercado. O mercado brasileiro de tintas e revestimentos movimenta mais de 15 bilhões de dólares por ano. O segmento específico de tintas, antimofo e fungicidas para construção civil cresceu 23% entre 2020 e 2023, impulsionado pelo aumento de problemas de umidade em imóveis urbanos mais antigos. Tinta antimofo Premium, 120 a 180 o galão. Fungicida para tratamento prévio, 60 a 90 o litro. Primeiro antimofo, 80 a 120 o galão. E todos precisam ser reaplicados, porque foram formulados para funcionar por tempo limitado. Não porque a tecnologia não permite durabilidade maior, mas porque durabilidade permanente não gera recompra. A cal hidratada em saco de 20 quilos custa $12 nas regiões sul e sudeste, $15 no norte e nordeste. Um saco de 20 quilos, com a fórmula que vou mostrar, trata aproximadamente 40 metros quadrados de parede com 3 demãos. 30 centavos por metro quadrado, e dura anos. Essa matemática não é compatível com uma indústria de 15 bilhões de reais. Chegou a hora da fórmula. Ingrediente base: cal hidratada. Não cal virgem, não cal viva. Cal hidratada, que você encontra em qualquer loja de materiais de construção, no saco de papel branco por $12 a R$15. A cal hidratada tem pH entre 12 e 13. Para referência, o pH neutro é 7. O pH do ácido de bateria é 0. O pH da cal hidratada é quase tão alcalino quanto o extremo oposto da escala. Nenhum fungo sobrevive em superfície com pH acima de 11. Nenhum. É química básica. Os esporos germinam, encontram a superfície com pH 12 e morrem antes de se estabelecer. Mas a cal simples tem um problema. Ela é solúvel em água. Com umidade excessiva, chuva ou condensação, ela se dissolve lentamente, o pH cai e a proteção diminui. É por isso que cal simples aplicada sem os ingredientes potencializadores funciona por tempo limitado em ambientes muito úmidos. E é aqui que entram os 2 ingredientes dos boticários medievais. Ingrediente potencializador 1, alume de potássio. O alume de potássio, sulfato duplo de alumínio e potássio, era amplamente usado em boticas medievais como adstringente, conservante e agente de fixação de corantes. Os caiadores medievais descobriram empiricamente que adicionar alume à cal criava uma preparação que endurecia mais rapidamente, penetrava mais profundamente nos poros da parede e resistia muito melhor à umidade. A ciência moderna explica por quê. O alume reage com a cal criando silicatos de alumínio que preenchem os microporos da superfície, reduzindo dramaticamente a capacidade de absorção de umidade da parede. Menos umidade significa condições menos favoráveis para os esporos, e o alume em si tem ação bacteriostática documentada,
propriedade conhecida empiricamente pelos boticários medievais que o usavam em curativos para prevenir infecção. Você encontra alume de potássio em farmácias de manipulação e em lojas de produtos naturais, frequentemente chamado de pedra de alume, vendido como desodorante natural. Custa entre 8 e 15 US$ o pacote de 200 gramas, quantidade suficiente para tratar dezenas de metros quadrados. Ingrediente potencializador. 2. Óleo de linhaça cru. Aqui está o segundo segredo dentro do segredo. O óleo de linhaça cru adicionado à preparação de cal cumpre uma função que nenhum dos outros ingredientes consegue sozinho: impermeabilização superficial. O óleo de linhaça polimeriza em contato com o ar, solidifica quimicamente, formando uma película flexível que reveste as partículas de cal após a secagem, criando uma barreira hidrofóbica na superfície. Água de condensação, umidade do ar, pequenos respingos deslizam pela superfície sem penetrar. Sem penetração de umidade, os esporos não têm a condição de umidade que precisam para germinar. A combinação dos 3 ingredientes cria um sistema de proteção em 3 camadas. O pH extremamente alcalino da cal mata os fungos ativos, o alume fecha os microporos, reduzindo a absorção de umidade, e o óleo de linhaça cria barreira hidrofóbica superficial, impedindo nova penetração de umidade. Cada camada reforça as outras. É o mesmo princípio de sistemas de proteção em engenharia. Redundância de camadas. Se uma falha, as outras sustentam. A fórmula completa para 10 litros de preparação, suficiente para aproximadamente 15 metros quadrados com 3 demãos, é a seguinte: 8 litros de água limpa em temperatura ambiente, 2 kg de cal hidratada peneirada para remover grumos, 150 gramas de alume de potássio dissolvido previamente em meio litro de água morna e 200 ml de óleo de linhaça cru. O processo de preparo é importante e precisa ser seguido na ordem correta. Dissolva primeiro o alume de potássio em meio litro de água morna separado, mexendo até dissolver completamente. Em um balde grande, adicione os 7,5 litros de água restantes. Vá adicionando a cal peneirada aos poucos, mexendo constantemente para evitar grumos. Adicione a solução de alume já dissolvido e misture por 3 minutos. Por último, adicione o óleo de linhaça cru em fio fino enquanto mexe, incorporando gradualmente. A preparação final terá consistência de tinta aguada, levemente mais densa que água. Cor branca opaca, sem cheiro forte. Pode ser armazenada em balde fechado por até 48 horas. Após esse período, o óleo começa a polimerizar e a preparação perde fluidez. Prepare somente o que vai usar no dia. Agora o processo de aplicação. Esse é o passo que mais gente erra e errar aqui compromete o resultado. Antes de aplicar qualquer coisa, a parede precisa ser preparada corretamente. Raspe todo o mofo visível com espátula. Lave com solução de água sanitária diluída, 1 parte de água sanitária para 4 partes de água. Aguarde secar completamente. Esse passo é crítico. Você precisa que a parede esteja seca, não apenas sem mofo visível. Umidade residual por baixo da preparação vai criar bolhas e comprometer essa aderência. Em paredes com histórico grave de umidade, aguarde 48 horas após a lavagem antes de aplicar. Aplique a primeira demão com pincel largo de cerdas naturais. Não rolo, especialmente na primeira demão, porque a preparação aguada precisa ser trabalhada para dentro dos poros da parede com movimento de pincel, não apenas rolada por cima. A primeira demão vai parecer muito fina e transparente. Isso é normal. Essa demão está penetrando nos microporos e estabelecendo a base alcalina dentro da parede. Aguarde secagem completa entre demãos, mínimo de 4 horas, idealmente 8 horas. A segunda demão pode ser aplicada com rolo. A terceira demão finaliza a cobertura. 3 demãos é o mínimo. Em paredes com histórico grave de mofo recorrente, 4 demãos garantem resultado mais duradouro. Por que isso funciona melhor que os produtos modernos? Vamos à química de forma simples. As tintas antimofo industriais funcionam por um princípio chamado biocida de liberação controlada. Elas contêm fungicidas sintéticos, geralmente compostos de cobre, zinco ou isotiazolona, que ficam presos na matriz da tinta e vão sendo liberados lentamente para a superfície ao longo do tempo. Quando a concentração do fungicida cai abaixo do nível eficaz, 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do produto e das condições, a proteção cessa. Os fungos retornam.
A preparação medieval funciona por um princípio completamente diferente: modificação permanente do ambiente químico da superfície. O pH alcalino extremo não vai se esgotar como um fungicida. Enquanto a camada de cal estiver intacta, o pH estará presente. Enquanto o alume estiver nos poros, a redução de absorção de umidade estará ativa. Enquanto o óleo de linhaça polimerizado estiver na superfície, a barreira hidrofóbica estará funcionando. A proteção não se esgota. Ela só se degrada se a camada física for danificada mecanicamente, arranhada, lascada, lavada com produto ácido que neutraliza a cal. Essa diferença de princípio de funcionamento é o que explica por que registros históricos mostram hospitais medievais com ciclos de reaplicação de 2 a 3 anos, não porque a preparação parava de funcionar, mas por protocolo de manutenção preventiva. Com tintas industriais, você reaplica porque parou de funcionar. Com a preparação medieval, você reaplica para manter o padrão, não porque falhou. Vamos às variações por superfície, porque cada ambiente tem uma aplicação específica. Em banheiros, a umidade é constante e o respingo direto de água é frequente. Nesses ambientes, aumente a proporção de óleo de linhaça para 300 ml por 10 litros de preparação para reforçar a impermeabilização superficial. Aplique 4 demãos mínimo. Evite esfregar com produtos ácidos como vinagre na limpeza rotineira. Ácido neutraliza a cal e reduz o pH protetor. Limpe com água e sabão neutro. Em áreas de serviço e lavanderias, mesma proporção aumentada de óleo de linhaça. Atenção especial ao rodapé e a faixa de 30 centímetros acima do piso, onde a umidade de evaporação do piso é mais intensa. Em porões e subsolo, ambientes com umidade de solo ascendente são os mais desafiadores. Aqui, antes da preparação medieval, aplique uma demão de impermeabilizante de base cimentícia para bloquear a umidade ascendente. Depois, aplique a preparação medieval por cima. A combinação do bloqueio físico mais a barreira química alcalina cria proteção muito superior a qualquer produto isolado. Em fachadas externas, a preparação medieval foi amplamente usada em fachadas de igrejas, castelos e edifícios históricos europeus que ainda existem hoje. A caiação externa tradicional é exatamente essa preparação, e as fachadas caiadas de Portugal e Espanha, que você já viu em fotos ou pessoalmente, são exemplos vivos de durabilidade de décadas. Para fachadas externas expostas à chuva direta, adicione 50 gramas de sal grosso por 10 litros de preparação. O sal foi outro ingrediente documentado nos registros medievais para aplicações externas, aumentando a resistência à lavagem pela chuva. Agora vamos falar de manutenção e durabilidade, porque entender isso é o que vai te fazer nunca mais gastar com produto antimofo industrial. Em ambientes internos, com umidade moderada, quartos, salas, corredores, uma aplicação bem feita com 3 a 4 demãos dura de 3 a 5 anos, sem necessidade de reaplicação. Em ambientes úmidos como banheiro e área de serviço, o ciclo de manutenção é de 2 a 3 anos. Em fachadas externas, de 3 a 4 anos. Quando chegar a hora de reaplicar, o processo é simples. Lave a superfície com água limpa para remover poeira e sujeira acumulada. Verifique se há algum ponto de descascamento ou dano mecânico. Repare com massa corrida antes. Aplique 2 demãos da preparação fresca por cima da camada existente. A nova demão adere perfeitamente à camada anterior de cal e restabelece o pH protetor em toda a extensão. Não precisa raspar tudo. Não precisa lixar. Não precisa primer. 2 demãos de manutenção a cada 2 ou 3 anos, a um custo de centavos por metro quadrado. Compare com o ciclo de produto industrial. Reaplicação anual ou bianual, com raspagem, primer antimofo, fungicida, tinta antimofo. 4 produtos diferentes, mão de obra especializada ou esforço próprio considerável. Custo de 150 Hausen a 300 Erhaus por ambiente médio a cada ciclo. A matemática de 10 anos é devastadora para o consumidor que não sabe da alternativa. Vou resumir o que você aprendeu hoje. Por séculos, hospitais medievais europeus, os ambientes onde o mofo menos podia existir, usavam uma preparação de cal hidratada com alume de potássio e óleo de linhaça cru, que criava nas paredes um ambiente quimicamente hostil ao crescimento de fungos de forma permanente. Essa preparação funciona por um princípio completamente diferente das tintas industriais modernas.
não por biocida que se esgota, mas por modificação permanente do pH da superfície, fechamento dos microporos com alume e barreira hidrofóbica com óleo de linhaça polimerizado. O custo é de centavos por metro quadrado. A durabilidade é de anos. E a reaplicação é simples, barata e não exige raspagem nem primer. O mercado de tintas anti-mofo não tem interesse em que você saiba disso, porque isso resolve o problema de vez e nunca mais te faz comprar nada para o mesmo ambiente. Se esse vídeo foi útil, compartilha com alguém que está travado nesse ciclo de mofo que volta sempre no mesmo lugar, porque agora você tem a saída definitiva desse ciclo. Na semana que vem, vou mostrar como nossos bisavós impermeabilizavam telhados, calhas e cisternas com uma argamassa natural de 2 ingredientes que durou séculos em construções ainda de pé, e que a indústria de impermeabilizantes substituiu por produtos 10 vezes mais caros com metade da durabilidade. Um segredo que todo proprietário de imóvel precisa saber antes de gastar qualquer dinheiro com impermeabilização. Inscreve-se e ativa o sino para não perder. Até lá!